uma das figuras mais reverenciadas da Igreja Católica, conhecido por suas virtudes e sua influência religiosa. Nascido em uma família rica, renunciou a todas as riquezas e confortos para viver em pobreza total, acreditando que viver em uma vida simples e humilde o aproximava de Deus. Famoso por seu profundo amor pela natureza e pelos animais. Via todas as criaturas como irmãos e irmãs e pregava sobre a importância de cuidar do meio ambiente e respeitar todas as formas de vida. Frequentemente, retirava-se para a solidão e a oração. Sua vida era marcada por uma espiritualidade intensa e uma conexão profunda com Deus. Fundou a Ordem dos Frades Menores em 1209. Esta ordem religiosa era dedicada à pobreza, pregação e cuidado dos necessitados. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Giovanni di Pietro di Bernardoni, ou simplesmente São Francisco de Assis. Francisco nasceu em torno de 1181 ou 1182 em Assis, uma cidade da região da Umbria, na Itália. Seu nome de nascimento era Giovanni di Pietro di Bernardoni. Era filho de Pietro di Bernardoni, um próspero mercador de tecidos, e de Pica di Bernardoni, que era de origem nobre. Embora a mãe tenha tido uma influência significativa, foi seu pai quem moldou inicialmente as expectativas para a vida de Francisco. Na ausência do pai, em viagem à França, sua mãe o batizou com o nome Giovanni, João em português, a partir do profeta João Batista. Na igreja, construída em homenagem ao padroeiro da cidade, o Mártir Rufino, a origem de seu nome Francisco, Francesco, é incerta. Para uns, depois de uma viagem à França, onde o menino teria ficado cativado pela vida francesa, sua música, sua poesia e seu povo, seu pai teria começado a chamá-lo de Francesco, que significa francês em italiano. Para outros, seu pai teria feito uma homenagem ao país natal de sua esposa, embora não haja provas de sua naturalidade francesa. Também foi sugerido que o nome foi dado por seu gosto pela língua francesa, que perdurou por toda a vida de Francisco e era em sua época a linguagem por excelência da literatura cavalheiresca e da expressão amorosa. Durante sua juventude, Francisco desfrutou das vantagens de ser parte da classe alta. Ele era conhecido por seu espírito alegre e por uma vida social ativa, incluindo festas e reuniões com amigos. Também tinha aspirações de ser um cavaleiro, o que refletia o desejo típico de uma vida de prestígio e aventura. Em sua adolescência, ele participou de uma guerra entre a cidade de Assis e a cidade de Perúgia, na qual foi capturado em 1198 e passou um período de cativeiro. Ao ser libertado, entre 1202 e 1203, caiu doente, com episódios de febre que duraram quase todo o ano de 1204. Ali se apresentaram as duas afecções que o acompanharam por toda a sua vida, problemas de visão e no aparelho digestivo. Francisco passa por uma crise pessoal e espiritual. Ele começa a se distanciar da vida de conforto e riqueza. Essa experiência de guerra e cativeiro, combinada com uma série de experiências espirituais e um sentimento crescente de insatisfação com a sua vida materialista, começaria a moldar a transformação que viria a seguir. Em um momento de crise pessoal e introspecção, Francisco começou a sentir um chamado mais profundo para uma vida dedicada a Deus, o que eventualmente o levou a renunciar às suas posses e ao estilo de vida que conhecia. Esses primeiros anos da vida em Assis foram fundamentais para a formação da personalidade de Francisco, criando um contraste significativo com a simplicidade e a pobreza que ele abraçaria posteriormente. Eles também forneceram a base para sua profunda empatia com as pessoas de todos os estados sociais, bem como uma compreensão íntima do valor da verdadeira humanidade e espiritualidade. Francisco de Assis realizou várias viagens ao longo de sua vida, tanto para estudo quanto para pregação, muitas vezes movido por seu desejo de levar a mensagem cristã a diversas regiões, viajando para a Itália Central, a cidade de Gúbio, onde se refugiou após renunciar aos bens materiais, onde, segundo a tradição, teria domado um lobo
que aterrorizava a cidade, Laverna, local onde ele recebeu os estigmas em 1224, um evento significativo em sua vida espiritual. Roma, onde fez várias visitas, incluindo a audiência com o Papa Inocêncio III, para obter a aprovação da sua ordem. Itália do Norte, Bolonha e Veneza. Visitou estas cidades para pregar e organizar a ordem. Bolonha, em particular, foi importante para o estabelecimento dos franciscanos em centros urbanos e universitários. Nápoles, onde Francisco passou pela cidade durante suas viagens de pregação no sul da Itália. Essas viagens refletem o zelo missionário de São Francisco e sua determinação em espalhar a mensagem do Evangelho por onde passasse. Ele viajou amplamente, sempre em condições humildes e com o objetivo de viver e pregar conforme os ensinamentos de Cristo. Apesar das privações e sofrimentos, Francisco era conhecido por sua alegria contagiante e por seu amor fraternal, acolhendo a todos como irmãos e irmãs. Ele compôs o Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol, um hino de louvor a Deus por todas as criações da natureza, que reflete sua profunda espiritualidade e amor pela criação. Durante uma viagem para se alistar como cavaleiro em 1205, Francisco tem uma visão em Spoleto que o fez reconsiderar sua vida e seu propósito. Certo dia, saiu em um passeio pelos campos nos arredores e, ao penetrar em uma clareira, ouviu o som do sino que os leprosos proscritos pela sociedade deviam usar para indicar a sua aproximação, e logo se viu frente a frente com um homem doente. Fazia frio e o leproso tinha apenas trapos sobre o corpo. Francisco sempre sentira repulsa aos leprosos, mas nesse momento desceu do seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto. Espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do outro e viu sua gratidão. E enquanto ele mesmo chorava, beijou aquele rosto deformado pela moléstia. Este parece ter sido o ponto de virada em sua vida. Em 1206, Francisco renuncia às suas posses e à herança de seu pai, se dedicando a uma vida de pobreza a serviço de Deus. Ele começa a viver de acordo com a simplicidade e a humildade que passaria a pregar. Em 1209, Francisco funda a Ordem dos Frades Menores franciscanos. O Papa Inocêncio III aprova a nova ordem religiosa, permitindo a Francisco e seus seguidores viverem conforme a regra de São Francisco, baseada na pobreza absoluta e na simplicidade. Em 1211, ele também fundou a Ordem das Clarissas, com a ajuda de sua seguidora Clara de Assis, uma jovem nobre voltada para a vida monástica feminina. Seu amor pela natureza e pelos animais é amplamente conhecido, refletido em seu famoso Cântico das Criaturas, um hino de louvor a Deus através da criação. Em 1219, durante a Quinta Cruzada, Francisco viajou ao Egito, onde encontrou-se com o sultão Malik al-Kamil. Embora o objetivo fosse a pregação e a busca pela paz, este encontro é frequentemente lembrado como um exemplo de diálogo interreligioso. Em 1224, Francisco recebe os estigmas, as marcas que imitam as feridas de Cristo, enquanto está em retiro no Monte Alverne, em suas mãos, pés e lado. Este fenômeno místico simboliza sua união espiritual com o sofrimento de Cristo. Em 1226, São Francisco de Assis enfrentou um período de grande sofrimento físico e espiritual, marcando o final de sua vida. Aos 44 anos, sua saúde começou a deteriorar-se rapidamente, agravada por uma vida de extrema austeridade, jejum e dedicação constante à pregação e ao serviço aos pobres. Francisco sofria de várias doenças debilitantes, incluindo uma grave cegueira parcial, problemas de visão que o afetavam profundamente, possivelmente agravados por doenças oculares. Além disso, ele também tinha problemas de estômago, dores constantes e doenças que causavam febres e fraqueza generalizada. Francisco passou um tempo significativo no convento de São Damiano, perto de Assis, onde era cuidado por Santa Clara e suas irmãs. Durante esse período, ele foi confinado em uma cela devido à gravidade de sua condição. Apesar de seu sofrimento,
Francisco compôs o Cântico das Criaturas, o Cântico do Irmão Sol. Durante esse tempo, um hino de louvor à criação e a Deus, que reflete seu espírito alegre e sua profunda espiritualidade, mesmo em meio à dor. Nos últimos meses de sua vida, Francisco foi levado para Porciúncula, uma pequena capela perto de Assis, que ele havia restaurado e que se tornou um lugar central para a ordem franciscana. Ele escolheu esse local porque queria morrer onde sua jornada espiritual havia começado. Sentindo que seu fim estava próximo, Francisco pediu para ser colocado nu no chão da terra, como sinal de sua completa humildade e união com Cristo, pobre e crucificado. Ele desejava morrer em total simplicidade, fiel ao voto de pobreza que havia feito. Este período da vida de São Francisco reflete a intensidade de sua fé e a aceitação do sofrimento como uma forma de se aproximar de Deus. Francisco faleceu no dia 3 de outubro de 1226, cercado por seus irmãos franciscanos. Suas últimas palavras foram de louvor a Deus, e ele expressou uma profunda alegria por estar prestes a se encontrar com o Criador. Menos de 2 anos após sua morte, em 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX, refletindo a enorme devoção e respeito que ele havia conquistado em vida. São Francisco é lembrado por sua profunda espiritualidade, compromisso com a pobreza e amor pela natureza e todas as criaturas. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar e influenciar a espiritualidade cristã e a prática religiosa. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo e sua figura é um símbolo universal de compaixão e simplicidade. Esta foi a biografia de Giovanni di Pietro di Bernardone, ou simplesmente São Francisco de Assis. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.